Pai, nós pedimos tão somente ao Senhor. Senhor, traz um pedacinho do céu aqui conosco nesta noite. Deus, revela um pedacinho do céu neste lugar. Oh, Espírito Santo, decanta a cara para ouve Miriam. Aleluia! 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 Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos poder sentar sempre glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, com muita alegria, eu quero chamar aqui na frente agora o pastor Ademar e a pastora Ana Mares. Aí tem os filhos também que estão com eles vão estar cantando, louvando a Deus. O pastor Ademar vai estar pregando a palavra de Deus nesta noite. Nós estivemos em Jaraguá, na igreja desse casal de pastores, uma igreja pequena, mas abençoada, e voltamos de lá edificados. Foram dias de vitória as nossas vidas, e foi um prazer conhecer esse casal abençoado. Não pode vir até aqui, e eu quero dizer, irmão, que a partir de agora passo o microfone para vocês podem ficar à vontade. Aquilo que Deus tem para fazer através da vida de vocês, sejam livres para fazer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? É realmente um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite. Quando o pastor esteve ali em Jaraguá conosco, Deus operou maravilhas. Depois da vida dele, ainda muitos dias, ouvindo-lhe testemunhos da campanha que nós realizamos, de uma campanha de prosperidade. O Senhor realmente honrou a presença desse casal ali e tem honrado até hoje. E quando ele nos convidou, de coração aberto, nós aceitamos, porque nós temos convicção de que o Senhor tem algo para você nesta noite, através desse humilde servo. Eu devo confessar para a igreja que quando nós saímos ali de Itaguaru, pegamos um estado de terra, uns 800 metros, 1000 metros, o carro começou a rodopiar ali no barro, e eu olhei e falei, pronto, hoje eu não vou lá. Graças a Deus que lá no meio do mato ainda deu linha no telefone, e aí eu liguei para o pastor, aí nós demos a volta, chegamos aqui 7h30, pela graça do Senhor, amém? Mas olha, o Senhor tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite. Quando o pastor Pedro estava aqui ministrando, eu ali com os meus olhos fechados, o Senhor falava comigo que o coração dele está aqui nesse lugar. Eu não sei como, mas essa igreja atrai o coração de Deus, atrai a presença de Deus, aleluia. Eu já posso transbordar aqui de alegria no Espírito, porque realmente os irmãos sabem como atrair a glória de Deus. Eu quero convidar a pastora Ana Mares, minha esposa, convidar meus filhos, vamos louvar o Senhor só com um cântico, para nós ministrarmos a palavra de Deus. E eu gostaria que você curvasse sua cabeça, mesmo sentado. Eu quero fazer uma breve oração, enquanto os irmãos... Responsabilidades do reino, eu quero compartilhar com você, porque o nosso Deus, Ele tem projetos grandes na vida de pessoas aqui, pessoas que estão aí neste banco, que ainda não se levantaram para realizar a obra de Deus. O Senhor vai fazer diferença na tua vida, e hoje Ele tem um recado para você. Eu quero orar por você nesta noite. Glorioso Deus Todo-Poderoso, eu me coloco, Pai, neste momento, como humilde servo, declarando, Senhor, a minha total dependência do Teu Espírito Santo, a minha total carência de Ti, ó Deus, para que eu possa, ó Pai, transmitir para este corpo o que o Senhor tem para eles, em particular para cada um, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, fala conosco, fala
pedia para nós levantarmos as mãos. A gente levanta as mãos com todo entusiasmo e passa 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e começa a dar uma dorzinha, né? E aí já vai baixando aos pouquinhos. E quando a minha mão já estava aqui, eu pude pela fé visualizar o Senhor Jesus pregado na cruz. E ali passa 10 minutos, meia hora, 1 hora, e ele lá com as mãos levantadas. Amados, eu pude, olha, imaginar o Senhor sentindo dores em toda a parte do corpo. Não podia baixar os braços, meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas, e os braços para cima, o sangue já não circula mais, já não começa a sentir a mão, aquela mão que foi estendida para curar muitos enfermos, agora o sangue estava descendo, já não subia mais, né? E tudo isso por causa de mim e de você. E quando eu pude visualizar isso pela fé, eu levantei minha mão de novo o mais alto que eu pude. Eu disse, pelo menos 10 minutos, 15 minutos, eu posso ficar com as mãos estendidas, porque Jesus ficou muitas horas por mim. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Quando a Bíblia diz oferecer sacrifício de louvor a Deus, é louvá-lo com sua voz, com seu corpo, com suas mãos, suas pernas, seus olhos. Jesus é tudo para nós. Eu amo esse Jesus. Eu sou apaixonado por esse Jesus, irmãos. Aleluia. O profeta diz, por ele vivemos, por ele nos movemos, por ele respiramos. Quando eu respiro Jesus. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé só mais um minutinho para nós lermos a palavra. Nós vamos meditar hoje um texto muito conhecido da palavra de Deus. Graças a Deus que é conhecido, porque eu tenho certeza que os irmãos aqui estudam a Bíblia. Se eu pregasse em Gênesis, seria conhecido. Em Êxodo, se eu pregasse em Apocalipse, seria conhecido, porque os irmãos conhecem a Bíblia. Amém? Só 15, versículo 8 até o versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 até o versículo 10. Graças a Deus. Glórias a Deus. O tema da mensagem hoje, irmãos, é o que nós não podemos perder. Se for perguntar para os crentes, o que você não pode perder? Nós vamos ver diversidades. Talvez algo que eu não posso perder nos meus filhos, que eu não posso perder minha esposa, o que eu não posso perder é esse carro que Deus me deu agora, eu estou amando ele. O que eu não posso perder é a minha salvação. Mas vamos ver aqui através desse texto o que nós não podemos perder. Lucas capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar, e achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar, por favor. Graças a Deus. Creio que não é de muita valia para esta igreja. Eu disse o tema. Quem é que se lembra do tema aí? Faz assim com a mão. Quem se lembra do tema? Amém? O irmão de camisa verde, fala aí. Isso. O que não podemos perder. Se você der uma passada aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, alguns estudiosos da Bíblia até já chamam o capítulo 15 de Lucas de o capítulo dos perdidos e achados. Porque aqui nós temos algumas parábolas. A parábola da ovelha, a parábola da dracma, a parábola do filho. Interessante que todos têm uma semelhança, que perderam alguma coisa. O Senhor diz: o homem tem 100 ovelhas, se perde uma, larga as 99 e vai buscar
cara que se perdeu? O Senhor diz que o homem tem 2 filhos, um dele parte para uma terra longínqua, mas quando ele volta, o pai diz: esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Uma mulher, ela tendo 10 dracmas, se ela perde uma dracma, ela guarda as 9 e busca diligentemente até encontrar. Uma coisa interessante, irmãos, é que todos foram recuperados. Amém? O filho perdido foi recuperado, a ovelha perdida foi recuperada, a dracma perdida foi recuperada. Isso nos leva a ver que o nosso Deus, ele não aceita perdas. Amém? Deus não é Deus perdedor. Deus não aceita perda. Quando Deus chegou no jardim do Éden, e ali ele não sentiu mais aquela comunhão com Adão, Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Deus já começou a procurar pelo homem. É assim ou não é? Adão disse: Senhor, eu ouvi que tu estava chegando e tive medo e me escondi. Mas Deus foi procurar Adão, e ali Deus encontrou Adão. Quando Jesus foi pregado, crucificado ali na cruz, que ele morreu, Satanás certamente fez uma festa e diz: nós vencemos, o filho do grande perdeu. Mas Deus não aceita perda. Deus não aceita perda. O Senhor deu todo o poder nos céus, na terra e embaixo do inferno, nas mãos do Senhor Jesus, e poder sobre até a morte. E disse: meu filho, vence tua morte, você não é perdedor, você é vencedor, porque eu te fiz um vencedor, e eu não aceito perdedores me servindo. Aleluia! Quando Satanás pensava que estava vencendo, ele estava perdendo. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu estava perdido. Eu estava como uma ovelha que não tinha pastor, não sabia para onde estava indo, mas Ele me achou e me resgatou, amados. Ele te resgatou. Ele te resgatou, amém? Glória a Deus. O capítulo dos achados, perdidos e achados. Mas eu não quero falar, irmãos, do que foi perdido, do que foi achado. Eu quero falar do que nós não podemos perder. E aqui, esta mulher vai nos dar uma lição preciosa do que eu estou falando aqui nesta noite. O que aquela mulher não perdeu? A Bíblia diz que ela perdeu uma das 10 moedas. Mas o que ela não perdeu? Ela não perdeu a convicção de viver integralmente o projeto de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus havia dado para ela 10 moedas. Era 10. Não era 8 nem 9, era 10. E ela não aceitaria menos de 10. Tinha que ser 10. Agora, quem aqui já perdeu uma moeda? Faz assim: eu já perdi algumas. Se é uma moeda de R$1, puxa vida, procura, né? É de maior valor, R$1. 50, dependendo da hora você procura, dependendo depois eu procuro. Agora, uma moeda de 5 centavos, irmãos, às vezes eu passo lá em casa, vejo uma moeda de 5 centavos, não é por nada, mas eu pego depois, na hora que eu não tenho nada para fazer, né? Por quê? Por causa do valor daquela moeda. E assim, irmãos, aquela mulher largou todos os seus afazeres para procurar uma dracma. Mas, pastor, e isso para a minha vida? Para a sua vida, você vai levar nesta noite uma lição: não aceite nada menos do que Deus tem para você. Se você tem perdido algum dom, se você tem perdido algum ministério, se você tem perdido a vontade de jejuar, a vontade de orar, a vontade de ir para os montes, a vontade de chegar para o seu pastor
não perca. Às vezes a gente pensa assim, depois eu vou orar, amanhã eu vou no culto, e vai levando. Às vezes dá mais valor para uma hora de emprego lá no serviço, uma hora de trabalho, do que 10 minutos na presença de Deus. Às vezes valoriza mais jantar com a sogra do que sentar na mesa do Senhor e desfrutar a presença de Deus. Qual é a sua prioridade? Em que você tem colocado primeiro? O que você tem colocado primeiro na sua vida? Uma lição preciosa. A mulher sabia que as 9 estavam seguras, mas aquela uma era valiosa para ela. Sabe por quê? Porque a vida dela estava ali. Queridos, olha, não perca o projeto de Deus para a sua vida. Tem gente que perde as coisas. Perdi o emprego, mas foi da vontade de Deus, tá bom. Perdi meu carro, tive que vender o carro para pagar uma dívida, mas tá bom, foi da vontade de Deus, irmãos. Misericórdia. O nosso Deus não quer isso não, querido. O nosso Deus quer que você viva Isaías 19. Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Olha, eu quero o melhor dessa terra. Eu quero o melhor, não é intermediário não. Porque é que muitos ímpios estão aí. Vai na churrascaria melhor que tem na cidade, e o crente passa na porta e fala: um dia está aí o crente. Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele quer que você viva o melhor dele aqui nessa terra. Não aceite menos. Não aceite menos do que Deus tem para você. Tem gente que Deus fala assim: você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser uma missionária. Eu te uso profeta, eu te uso profetiza. E aí diz assim: eu sou porteira na casa de Deus, é isso que Deus quer para mim. Tá bom. Misericórdia, irmãos. Vamos despertar. Larga tudo. Larga os afazeres. Se o pastor marcar uma reunião de oração e busca um avivamento, larga tudo que está lá fora e venha procurar o seu dom que está perdido. Venha procurar o ministério que Deus investiu na sua vida, queridos. Não perca o foco. Não perca o que Deus tem para você. Aleluias. A primeira coisa que aquela mulher não perdeu foi o foco do projeto de Deus na sua vida. Isso não, era 10 moedas, era 10 galinhas dele, não aceitava Deus. Eu me recuso a acreditar que o que Deus tem para mim é só isso. Eu sei que Deus ainda tem mais para mim, amém? Você sabe que Deus tem mais para você, em nome de Jesus Cristo, aleluia. A segunda coisa que aquela mulher não perdeu, quando ela perdeu a moeda que ela contou, recontou, está faltando uma moeda. Ela não entrou em desespero, ela não ficou reclamando, não foi para a casa da vizinha falar: eu perdi uma moeda, não. Ela tomou uma iniciativa de buscar o que estava perdido. Amados, aquela mulher nos dá uma lição preciosa nesta noite. Tem gente que quando perde o emprego desespera. Tem gente que quando perde, às vezes o ente querido, desespera. Tem coisas, amados, que nós sabemos que não vamos recuperar, mas isso não é motivo para nós não tomarmos iniciativa. Aquela mulher, ela tomou uma iniciativa. Tem gente que ora. Tem aquela irmãzinha assim que ora: Deus, eu preciso de um escolhido. Deus, eu quero casar, eu quero o homem de Deus. Aí o Senhor talvez até toca no coração lá daquele homem de oração, daquele rapaz de oração. E ele se aproxima, mas quando chega, está um mau hálitozinho, está um cheirinhozinho, né? Então, amado, se você está pedindo a Deus algo, comece a se preparar para aquilo. Vá no salão. Se enfeita, não, Jesus vai mandar o meu, Jesus vai mandar a minha. Quando chegar, tem que estar bonitinho, né? Tem que agradar. Tem que se preparar, irmão. Jesus me dá um emprego para ganhar 5 salários no mínimo.
mas não se prepara, não toma iniciativa, entra ano e sai ano e não faz um curso, não aperfeiçoa, não se qualifica, e aí chega uma oportunidade de ouro. Você sabe digitar? Não, então não serve, né? Pede, mas não toma iniciativa, para que quando o Senhor abrir as portas, você esteja qualificado. Aprenda a tomar iniciativa. Oração sem ação é pura emoção, irmãos. Há tempo para você orar e pedir, e há tempo para você agir. Talvez você já orou um mês, 2 meses, já fez campanha, já pediu a Deus algo, e agora está na hora de você agir. Deus, eu quero ser um empresário. E o Senhor te desafia: vou esperar as coisas acontecerem. Não, aquela mulher, ela não perdeu a capacidade de tomar iniciativa. Ela largou as moedas e foi procurar aquela que estava perdida imediatamente. Vamos aprender a terceira coisa que aquela mulher não perdeu. A Bíblia diz que ela buscava diligentemente, quer dizer, com perseverança. Ela buscava ali com toda perseverança, buscou ali, buscou lá, buscou ali, não achou, mas ela continuava buscando até encontrar. Eu não vou dizer para você que tudo que você pedir a Deus, você vai conquistar. Eu não vou dizer para você que se você determinar, 100% das coisas vão acontecer na sua vida. Mas uma coisa eu afirmo para você: você pode até pedir a Deus e não receber tudo, mas uma coisa eu te digo: se você não buscar e se você não agir, você não vai receber nada. É preciso tomar a iniciativa, é preciso ter perseverança em tudo, meus irmãos. Ter o quê? Perseverança. Tem hora que o vento está batendo tão agitado, tem hora, amados, que as tempestades vêm com toda turbulência sobre a nossa vida. Nós chegamos ali em Jaraguá no ano de 98, vindo de Belo Horizonte, Minas, e ali começamos a obra dentro de um curral, junto com as vacas. Amados, mas a luta era tão grande, mas nós conseguimos um lotezinho, construir uma igreja, mas a luta não cessava. Quando foi em 2003, falei com a minha esposa: vamos nos mudar para Anápolis, porque eu não aguento mais isso aqui. Vamos nos mudar para Anápolis. E mudamos para Anápolis, deixamos lá uma pastora que eu tinha levantado, cuidando da obra, e eu fiz o propósito: não coloco os pés aqui mais para fazer a obra de Deus. Vou deixar tudo aqui para ela, cuidar, e vou seguir a minha vida. Mas os nossos projetos não são os projetos de Deus, irmãos. 3 meses lá, os irmãos começaram a ir lá em Anápolis, e antes de completar os 4 meses, eu estava de volta em Jaraguá de novo. Por quê? Porque quando você diz: eu não tenho mais força, Deus, eu não consigo mais. Se o Senhor tem projeto na sua vida, se Ele te prometeu, Ele diz assim: vai, porque eu ainda estou contigo. Vai, porque eu não te desamparei. Vai, porque grande é a obra na tua vida. Não te espantes. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu que te esforço. Sou eu que te ajudo. Sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Não confia no teu próprio entendimento, mas confia no Senhor teu Deus, porque Ele fará coisas grandes. Uma coisa, igreja: persevera. Continue buscando. Certa feita, pouco tempo agora, uma irmã chegou lá desesperada, disse: pastor, vim aqui, o senhor orar para mim que eu estou desesperada, porque o meu esposo me traiu, peguei no fraga, e agora vou chegar lá, juntar a trouxa dele e jogar lá no meio da rua. E eu disse: você tem todo o direito de fazer isso, mas a hora que você jogar a trouxa até lá, como diz você,
o diabo vai estar lá sapateando em cima dela e bater palma. Ele vai estar lá e falando assim: pode vir, se tiver mais alguma coisa, ele joga. E eu falei: você vai entregar o seu esposo nas mãos de Satanás? Ele armou o laço, ele não é um homem de Deus, influenciado, e você vai entregar nas mãos do diabo? E ela parou e disse: eu não vou entregar meu esposo nas mãos de Satanás, eu vou lutar por ele. E a partir daquele dia, a situação naquela casa mudou, irmãos. Já mudou tudo naquela casa. Já está uns 8, 10 meses, a família foi restaurada. Se não houvesse uma perseverança, e se ela entregasse nas mãos do inimigo o bem maior que Deus deu para ela, não abra mão, não abra mão do que Deus tem te dado. Aquela mulher perseverou até encontrar a dracma perdida. Nós já estamos quase terminando. Eu quero orar por essa igreja. Eu estou sentindo aqui que Deus vai abençoar vidas aqui nesta noite. Amém? Eu estava ali adorando ao Senhor, e o Senhor me mostrava que tem uma pessoa que tem sentido uma dor em um dos lados, tem sentido uma dor ficar dentro, e Jesus quer curar isso agora. Não vai sair daqui sem ser curado. Amém, irmãos? Porque o nosso Deus, Ele tem algo tremendo para você hoje. Quando eu estava vindo para cá e andava e não chegava, eu dei a volta e eu disse: Deus, eu sei que o Senhor tem algo para eu realizar ali, porque ali tem homens qualificados, mulheres qualificadas para fazer, mas se o Senhor me está me levando ali, é porque o Senhor tem algo para que eu faça. Só para nós concluirmos a mensagem. Quarta coisa que aquela mulher não perdeu. A Bíblia diz que quando ela encontrou a moeda, ela foi e convidou os vizinhos, as vizinhas, e ela: lutas, fraquejamos, enfraquecemos, porque olhamos a luta momentânea e não olhamos as vitórias do passado. Olhamos um gigante na frente e não olhamos 180 mil soldados caídos atrás por um único anjo. Olhamos, irmãos, uma formiguinha lá na frente e nos sentimos como um gafanhoto, e não olhamos um gigante caindo com uma única pedrada lá no passado. Comece a agradecer a Deus pelas vitórias que Ele tem te dado. Comece a agradecer a Deus pelas suas conquistas. Eu tenho certeza que se nós formos enumerar as bênçãos de Deus, irmãos, temos bênção para contar a noite toda. O Senhor nunca te desamparou, o Senhor nunca te desprezou. Deus tirou algumas pessoas aqui do anonimato. Você nunca sonhava que você iria ter uma vida que você tem hoje. Você nem imaginava que você ia ter uma família que você tem hoje, uma posição que você tem hoje. Nem imaginava, e Deus fez por você. Então, amados, por que não agradecemos a Deus? Certa feita, nós estávamos ali em casa, fomos visitar uma irmã, e a irmã lá com as vasilhas todas lá no chão, em cima de umas caixinhas. E quando chegamos em casa, a pastora disse: eu vou dar esse armário para aquela irmã. Nós só tínhamos um armário, só um. E eu falei: aí você vai pôr suas vasilhas no chão? Vou, porque eu senti de Deus, e Deus vai preparar outro. Fomos todo alegre. Chegou lá: irmã, eu vou te dar aquele armário, meu armário. Ô pastor, que bom, vou pedir o fulano para ir lá buscar. Descemos, passou um pouquinho, chegou o esposo lá, entrou, pai do Senhor, foi lá, tirou o armário, pegou, colocou e subiu. E a pastora disse: você viu? Não falou nem obrigado, nem obrigado. E é assim, irmãos, que nós fazemos com Deus. Quando dobramos os joelhos: ó Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado a Deus pela água que eu tenho para beber. Jesus, obrigado porque eu estou sadio. Obrigado pela minha família. Obrigado até mesmo por essa luta, porque depois de uma luta vem uma grande vitória, Deus. Aprenda a agradecer, aprenda a comemorar
comemora, amém? Comemora o sapato novo que Ele te deu, comemora a roupa nova que Ele te deu, comemora o dinheiro extra. Jesus, muito obrigado, Pai, isso aqui é do Senhor. Nós temos que aprender a comemorar com aquela mulher. Encontrou a moeda, chamou os vizinhos e disse assim: vem cá, porque eu achei a minha moeda. Estou muito feliz, eu achei a minha moeda. E eu quero te dizer nesta noite, o que de espiritual que você tem perdido? O que você tem perdido? Aos poucos nós vamos perdendo os dons, vamos perdendo o ministério que tem em nossas vidas. Aos poucos vamos nos distanciando do projeto de Deus para nós e vamos nos acostumando com isso. O pior de tudo é que nós nos acostumamos com as perdas, irmãos. Não podemos nos acostumar. Aonde está aquela mulher que orava e sapateava na presença de Deus? Aonde estava aquela mulher, aquele homem que começava a orar e já orava em línguas estranhas, irmãos? Aonde está aquela pessoa que ardia o coração quando fechava os olhos e se via orando para as pessoas e Deus operando milagres e se via saindo das ruas e pregando o Evangelho? Aonde está aquela pessoa? Quanto que nós temos perdido, irmãos? Mas hoje nós vamos reencontrar, amém? Nós vamos reencontrar. Ou pelo menos quem está buscando, quem vai buscar diligentemente, vai encontrar. Só para finalizar, eu quero ler aqui Colossenses capítulo 3. Oh, aleluias! Colossenses capítulo 3, versículo 16, ou melhor, versículo 15. Diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos. Oh, aleluia! Se eu perguntar assim, tem adorador aqui, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão. Amém? Mas um adorador, ele tem que se acostumar a prostrar diante de Deus, a agradecer. Senhor, eu estava leproso e eu voltei curado para te agradecer, Jesus. A lepra do pecado estava me consumindo e eu estou curado. Irmãos, aprenda a celebrar as bênçãos de Deus na sua vida. Eu vou orar aqui nesta noite e o Senhor vai devolver dons espirituais, e o Senhor vai devolver a visão que Ele te dava anos e anos atrás. Ele vai restituir na tua vida. Oh, homem de Deus, Ele vai restituir a chama do Espírito no teu coração. Ele vai restituir para você nesta noite, mulher. Você jovem, Ele vai restituir para você nesta noite, porque você vai buscar comigo diligentemente, e o Senhor não vai te deixar sair daqui com as mãos vazias. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse diz: guarda a tua coroa, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A tua coroa está brilhando sobre a sua cabeça. Curve sua cabeça um instante. Nós vamos orar. Glória a Deus. Eu quero convidar a orar comigo. Quem que sente que já perdeu ou está perdendo dons espirituais, comunhão com Deus, avivamento espiritual? Quem que há um tempo atrás se imaginava fazendo a obra com ousadia e hoje já não se imagina mais desta forma? Eu quero orar por você. Os céus vão se abrir aqui neste lugar, amados. Os céus vão se abrir aqui neste momento, aleluia. Oh, Shamanahassuya. Se você realmente crê que Deus ainda fala na terra dos viventes, se você ainda crê, aleluia, que o Espírito Santo ainda está na terra dos viventes, fazendo a obra para a qual Ele foi enviado, se você ainda crê que esta reunião nesta noite foi um projeto de Deus para que você fosse
coração. Eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite, aleluia. O meu Deus manda dizer para esta igreja: é tempo de despertar, porque o Senhor levantou este ministério para impactar esta cidade e fazer diferença. Enquanto muitos diziam não vai prevalecer, o Senhor diz: isso saiu do meu coração. Eu estou nesta causa e darei grande êxito nesta obra. Glória, 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 glória. E o Senhor diz que tu que tens orado por milagre neste lugar, continue crendo, porque a mão do Senhor vai ser contigo. O Senhor vai fazer sinais tremendos e vai impactar esta cidade. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor diz que tem levantado pessoas aqui para estar frente a frente com pessoas grandes de posição financeira desta cidade, mas essas pessoas não têm paz no coração. Essas pessoas estão conversando com você, mas dentro da alma delas há um vazio. Deus quer te usar, profeta, para salvar aquela alma. O Senhor vai trazer grandes empresários ainda para esta igreja, irmãos. O Senhor vai trazer homens de renome nesta cidade para este ministério. Por isso Ele tem te dado, aleluia, o privilégio de compartilhar com estas pessoas. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha nesta ala aqui, olha nesta ala aqui da igreja. Tem uma irmã que o Senhor diz que Ele vai começar a mover a tua vida, e através de você Ele vai levantar nesta obra mulheres de oração. Ele vai despertar aqui um avivamento, aleluia, através da tua vida, mulher. Deus vai fazer coisas tremendas. E eu quero orar por você daqui a pouquinho. Eu quero entregar o que Deus tem para te dar nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Vamos orar, igreja. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Oh, glória, 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 glória. Os céus já estão se abrindo neste momento. Os anjos já estão subindo e descendo neste lugar. Há uma glória descendo, amados. Há uma presença de cana lavassúria. Rimando em como lavassúria, cana lavassou. Reniste crema soberano. Rimais de licúndio, rima lá. Rima lá, crieste casa. Rimina esprima nossa crema. Nítido, na mendiga delas por estrela. O Senhor me dá uma visão de anjos passeando nos corredores desta igreja. Oh, aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória. Espírito Santo, nós te damos liberdade nesta noite. Nós te damos liberdade, Espírito de Deus, aleluia. Oh, Senhor, restaura esta vida espiritual, Deus. Restaura, Deus, a presença. Restaura a comunhão. Restaura nesta noite, Espírito, aleluia, a tua presença, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Vamos ficar de pé um instante, amados, por favor. Vamos ficar de pé um instante, amém? Meu Deus, aleluia. Deus tem algo tremendo na sua vida. Eu não sei se você já é batizada com o Espírito Santo, mas o Senhor vai impactar a sua vida. Amém?
Glória a Deus. Este Deus é maravilhoso. Este Deus é tremendo, irmãos. Curve sua cabeça um instante, amém? Quem sabe o Senhor vai falar contigo. Tem pessoas aqui que não precisa Deus usar ninguém para falar, não. Ele fala pessoalmente, irmãos. Tem gente aqui dentro que Deus fala pessoalmente com você. Curve sua cabeça um instante, amém? Eu quero ministrar sobre a sua vida. Oh glória, oh glória. Quem quer sentir algo da parte de Deus, fecha os olhos e começa a dar glória. Começa a dar glória. Aleluia, 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 aleluia. Oh lamaçu de canta, lamaçu, cante lamaçu de canta, lamaçu, lamai. Oh glória a Deus, vem cá você, meu irmão, vem cá. Eu não sei se o irmão exerce algum cargo aqui, não sei qual é a posição do irmão, mas o Senhor te disse que Ele te colocou como braço direito do seu pastor. É o braço direito, e grande é a obra, viu? Não temas, porque o Senhor ainda vai fazer coisas grandes através da tua vida. O Senhor vai começar a te capacitar hoje. Em nome de Jesus, Deus, derrama agora, Pai, o teu Deus vai falar contigo, como qualquer pai faz com seu filho. Ele faz com isso que Deus te amar. Igreja, meu Deus, é grande a presença de Deus. É grande a presença de Deus. Eu quase já não consigo mais me manter nas pernas aqui, irmãos, porque a glória do Senhor desce neste lugar, aleluia. Quando me respira, estou, nem caderás, Senhor, envia agora, Pai, o teu Espírito sobre toda esta igreja, que a partir de hoje, Deus, a chama do Espírito possa ser acesa neste coração, ó Deus, aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, vem derramando, Deus, a tua unção, vem derramando, Deus, a tua unção agora sobre estas vidas, aleluia. Em nome de Jesus, eu clamo, Pai, aleluia. Oh, glória a Deus, obrigado a vocês. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus, a igreja continue orando, amém. Ainda não aconteceu tudo que Deus tem para fazer aqui hoje. Oh, aleluia. Oh, glória. Chamei a lama, sória. Pastor, vem cá, vamos orar aqui por esse vaso, amém? Meu Deus. Oh, glória a Deus. Vai derramar. Liga,
Ainda tem mais, olha aí, ó. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. Ai, aleluia. 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 Igreja, levante a sua mão direita pro alto. Amém. Aleluia. Eu quero orar por você agora. Se você crer que o Senhor vai te entregar o que você precisa nesta noite. Se você crer que Deus vai avivar agora a tua vida espiritual, você vai abrir a tua boca e vai dizer glória a Deus. Vai abrir a tua boca agora e vai dizer obrigada, Jesus, porque o Senhor está me entregando hoje o que eu nunca sonhei que fosse receber de um Deus tão poderoso, de um Deus grande e tremendo, mas que está olhando para mim nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe, igreja, recebe o que Deus está derramando aqui. Recebe, obreiros, recebe agora o Espírito Santo e diga: recebe agora, igreja do Senhor, vai dando glória. Vai dando glória, igreja. O Senhor está enviando mais. Deus envia mais. Deus envia mais. Deus envia mais nesta noite. Aleluia. Assopra, Espírito Santo. Assopra agora. Assopra, Espírito de Deus, sobre este lugar. Assopra agora, Espírito, glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, eu te louvo, Pai. Eu te glorifico, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando. Já estamos no final. Eu quero só fazer uma oração por milagres agora. Amém? Curas. Deus abrindo portas. O Senhor restaurando aí o coração que está ferido. Você que entrou aqui hoje com uma tristeza tão grande nesse coração. Essa semana foi tão difícil para você. Tantas coisas negativas aconteceram. Mas o Senhor te diz que hoje Ele vai mudar a tua história. Ele começa a abrir as portas novamente. Amém? Creia. Somente creia. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você. Oh Espírito de paz, chocado de paz. Oh Espírito, 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 Espírito de Deus. Olha, irmãos, eu não sei porquê, mas o Senhor fala sobre alguém que faz uso de insulina. Chasso me canto de vassoura. Alguém que faz uso de insulina. Eu devo confessar que eu não sei para que serve isso. Mas se tem alguém que faz uso, eu sei que é o remédio. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente agora. Você vai ver que o Deus que você serve é Deus. Você vai ver que o Deus que você serve ele é Deus. Aleluia. Não precisa ficar com vergonha, tem que ser urgente. Quando Deus fala, irmãos, Ele quer agir na hora. Ele quer agir na hora. Aleluias. 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 Cadê o óleo ungido, pastor? Cadê o óleo bem rapidinho? Em nome de Jesus. Vocês vão ver que Deus ainda opera milagre na terra dos viventes, amados. Oh, manarraçulhada lava chora. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória, 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 glória. Oh, Pai, estenda os teus mãos e opera maravilhas. Opera Deus de fora. Tu és um Deus de milagre, tu és um Deus de cura. Por isso, Senhor, pelo poder do teu nome, nós declaramos um Deus de milagre. Em o nome do Senhor. Oh, querido Espírito Santo, manifesta, Senhor, verdadeiramente, meu Deus, a sua graça sobre a vida da tua filha agora. Pai, remove agora essa enfermidade, pelo poder de Deus no teu nome. Oh, Espírito de Deus, há poder, Pai, no teu nome, para queimar agora, Deus, todo mal, toda enfermidade. Saia
os seus ungidos, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, aleluia. Faz, Senhor, a tua obra, faz a tua obra, Jesus, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Oh, graças a Deus, eu já estou encerrando, irmãos. Eu quero só dizer para uma pessoa que fez um propósito com Deus de dar 20% de dízimo. Deus vai fazer de você um grande empresário. Em nome de Jesus, recebe. Recebe aí, porque o Senhor vai mudar isso. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar mais, mas a hora não espera, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Vou fazer uma última e breve oração. Cadê aquela pessoa que está sentindo uma dor do lado? Uma pessoa, amém, pode vir aqui na frente, vem. Serve, irmãos, vamos amém. Aquela pessoa que está sentindo uma dor, fica queimando no seu lado. Se quiser a vitória, vem aqui, porque Jesus vai curar agora. Se tiver alguém enfermo, vem aqui agora, amém. O Senhor vai curar, Jesus vai curar. Pessoa que está com problema de circulação nas pernas, Jesus vai curar hoje. Sente as pernas queimando, ardendo. Aleluia. Você quer orar aqui por esse irmão? Amém? Cadê o pastor para orar aqui enquanto eu ministro a oração? Se tiver alguém que está enfermo, vem aqui na frente, bem rapidinho. Eu vou orar por você. Pastor, ora esse instante, por favor. Aleluia. Querido Espírito de Deus, continuamos, Pai, na tua presença, porque tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós, ó Deus, estamos contemplando o mover do teu Espírito Santo nesta noite. Sabemos, meu Deus, aleluia, que é um mover de cura, um mover de libertação, um mover, meu Deus, de transformação nesta noite. Por isso, Pai, nós declaramos o milagre de cura sobre a vida dessa tua serva. Neste momento, Deus, nós queremos dizer esta dor, bata em retirada agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ó Deus, cura agora, liberta, Senhor, esta vida. Espírito do Deus vivo, nós declaramos o milagre, declaramos, ó Deus, a bênção, Deus, a libertação neste momento, em nome do Senhor Jesus. Ó Santo de Israel, Deus, há poder do teu nome para reverter essa situação, para queimar este mal, para destruir essa enfermidade. Deus, há poder do teu nome, meu Pai, aleluia, para operar maravilhas no corpo dessa tua filha agora e reverter essa enfermidade, destruir agora esta dor, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, queima agora, queima, Senhor. Meu Deus, alcança cada pessoa que está aqui nesta noite. Ó Deus, está enfermo. Cada pessoa que está doente, que seja agora, Pai, tocada pelo poder do Espírito Santo. Que seja agora, meu Deus, impactada com a tua glória. Meu Deus, nós declaramos agora, oh, que a unção milagrosa do Espírito Santo vem agora. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, Senhor, vai queimando agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que este mal saia. É uma ordem em nome do Senhor Jesus. Ó